Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e vida, Jesus, Messias, o Rabi da Galileia, da nossa mãe maior do sistema solar e não só do nosso orbe, de Maria, a Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Agradecendo também a presença dos irmãos, não só nós, os encarnados, mas por que não dizer os tantos desencarnados que nesse momento estão conosco, buscando bulevarem-se em espírito, a cúpula espiritual do Aldeia de Luz, a qual também nós agradecemos, em estarmos aqui pela primeira vez. Coloco-me no plural na condição de eu e os que me acompanham nessa atual encarnação, buscando auxiliar-me, como auxiliar a cada um de nós a ascendermos espiritualmente. E que possamos também, junto aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Aldeia de Luz, na Aldeia da Serra, fazer com que uma mais temática de tantas outras que a casa aqui já nos apresentou, busquemos, quem sabe, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o convite de Jesus no seu Novo Testamento e na nossa querida codificação kardeciana, que aqui nos veio materializou-se desde 18 de abril de 1857. O convite que nós vamos fazer então a cada um de nós a uma reflexão mais ampla, aos que já tiveram contato com esse tema, ou os que terão pela primeira vez, está inserido então em uma das obras da codificação kardeciana. Aquela que foi publicada, a terceira, a partir de janeiro de 1864, onde na maioria dos estudos e nas apresentações que nós temos nas casas espíritas, é a que mais é tratada para com os assistidos e também para com os trabalhadores, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quero vos convidar para que trabalhemos com o capítulo 8 de uma forma ampla. Não vamos trazer um item específico desse capítulo, como não especificamente os comentários de Allan Kardec ou das instruções dos Espíritos, mas vamos trazer o capítulo como um todo, esse capítulo 8 das bem-aventuranças, lá do Sermão do Monte, que tanto reverbera em nosso espírito aquilo que Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Bem-aventurados os puros de coração. Questionamos-nos. Após 2000 anos, estamos no século XXI, terceiro milênio, praticamente vencemos um quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2025. Será que em todo esse tempo é um ponto de interrogação que nós já podemos fazer antes de adentrarmos propriamente em nosso material? Se em todo esse tempo já buscamos trabalhar em nossas potencialidades intelectuais e morais, essas bem-aventuranças, potencializando-as por meio das sucessivas reencarnações. O que será que Jesus, que Kardec e as instruções dos Espíritos nesse capítulo 8 há de nos trazer sobre essa oportunidade de nós melhorarmos os que estão em condições piores, como bem aqui o irmão trouxe as atividades que a casa aqui oferta aos mais necessitados. Então que busquemos, ao longo desse material, entendermos qual é o nosso papel, o que estamos fazendo nesse momento de transição planetária, buscando sair do segundo nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o nível de provas e expiações, para que enfim adentremos ao terceiro nível, a qual Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, diz que a Terra adentrar-se-á aos poucos, de forma gradativa, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após. Olha a importância também dessas obras complementares a qual Chico Xavier nos trouxe. Praticamente 500 livros publicados. Divaldo Pereira foi com mais de 250 livros. Então, convido-os a cada um de nós que pensemos quais são essas aptidões que nós precisemos as adquirir nessa atual encarnação, ou que já possamos potencializar as que nós já temos em estado latente e eclodindo por meio dos nossos atos no nosso dia a dia, na família, nas ruas, com as pessoas estranhas e também no ambiente
ambiente profissional. Ou seja, todos os ambientes a qual nós somos testados diariamente. Disse Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxe-nos assim Mateus em seu capítulo 5, versículo 8. Mas como que nós, criaturas, que um dia atingiremos a perfeição relativa jamais absoluta, porque ela apenas então somente o Pai pode a obter, que é Deus a fonte criadora, como que um dia teremos a oportunidade de estarmos integrados ao nosso Pai, sermos e sendo bons de coração e podendo vê-lo em sua magnitude, esse ser, essa luz, ou o que nós possamos imaginar que Deus possa ser. Se até hoje já foi estudado que na nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de aproximadamente de 200 a 400 bilhões de orbes, a qual eles chamam de estrelas, e nós estudando o Novo Testamento e a doutrina dos Espíritos, temos a certeza de que todos os orbes existe algum tipo de vida em dimensões, constituições e reinos diferentes ao nosso, por exemplo, aqui do planeta Terra. Olha a caminhada que nós temos que fazer para que um dia possamos estar integrados ao Pai como Jesus assim está. Mais à frente nós estaremos passando pela escala dos mundos e veremos quais são os degraus que nós precisamos ascender, aonde nós estamos posicionados e toda a construção que nós já tivemos, executamos por meio das reencarnações pretéritas. Mateus vem nos convidar a ter esse bom ânimo, de que é esse momento turbulento a qual a humanidade está passando e é necessário. É a separação do joio e do trigo. É aquele momento que Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos, e eis o final dos tempos, um momento de transição. Então, o que nós estamos fazendo para que cumpramos com as nossas programações reencarnatórias? Programações essas que dizem os irmãos espirituais, quase que em sua integralidade, para os pouco mais de 8 bilhões atualmente reencarnados em nosso orbe, a maioria de nós escolhemos a passarmos no nosso dia a dia. Então, se nós escolhemos, e quando nós acoplamos o nosso espírito a um corpo material em um orbe, por que não agora as enfrentá-las, as vencê-las e concretizá-las para que não precisemos repeti-las em oportunidades vindouras, a posteriori, em próximos corpos físicos. É o convite que Mateus nos faz para que essas oportunidades reencarnatórias sejam mais assertivas, não incidamos em erros do pretérito, como também erros que nós cometemos no presente. E quem não os comete, seja pelo pensamento, seja por uma ação ou uma não ação, porque não basta não fazer o mal, é imprescindível que façamos o bem. É o que nós aprendemos também ao estudarmos e aqui estarmos com os ouvidos e os olhos atentos a toda e qualquer temática que um expositor ou monitores dos cursos possam nos ofertar semanalmente. Tenho certeza absoluta que todos os temas, algo serve para nós, mas precisamos compreender e avaliar o que assim eu preciso fazer da porta para fora das casas espíritas, para que eu esteja em consonância aos meus queridos, aos nossos queridos mentores individuais. Mas o que seria, em destrinchando essa bem-aventurança, o próprio significado da palavra bem-aventurados? Aventurados vem da palavra aventura, que significa felicidade. E bem-aventurados, que quer dizer bem felizes ou muito felizes. Será que tem algum ser atualmente desses pouco mais de 8 bilhões encarnados, como dizem os irmãos espirituais atualmente, que consegue ser feliz em sua integralidade, seja no campo material, financeiro, seja no campo da saúde, da sua estrutura física? Difícil, né? Porque se assim tivesse um, quantos mais poderiam também não ter? Mas estamos no final de provas e expiações. Então não tem. Chico Xavier foi integral, Divaldo Pereira Franco foi integral, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa Francisco, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, dentre tantos outros, até mesmo os que passaram no anonimato, mas foram cristãos genuínos em seus atos e em seus pensamentos.
nesse orbe não, só aquele que foi, é e sempre será o caminho, a verdade e a vida, Jesus, que não é originário nem desse sistema solar, nós sabemos seguir da nossa galáxia. Então, ao termos a certeza que isso é uma construção gradativa paulatina, saberemos que temos que ter essa paciência, essa resiliência de que não é ainda a felicidade deste mundo nesse momento ao qual nós estamos buscando ultrapassarmos este degrau evolutivo e o outro que nós seremos ali testados, se meritocracia para isso tivermos conquistado, ao voltarmos por meio da reencarnação neste orbe. Puros de coração, vejamos o significado, se representam aqueles que são incapazes de pensar mal uns dos outros ou de prejudicar alguém. Ou ainda, aqueles que possuem ausência de maldade ou malícia em seus pensamentos. Quem de nós não passa por tentações no dia a dia? Por pensamento, por atos. Quando nós tentamos nos lapidar em espírito, os espíritos em ignorância que estão ao nosso redor buscam fazer com que nós sejamos testados por meio de pessoas que possam estar desequilibradas. Então, para que atinjamos esse estágio, esse equilíbrio, faz-se necessário, irmãos e irmãs, entendemos que isso está no futuro, mas cabe a cada um de nós absorvermos essas potencialidades que nós já estamos buscando as telas e colocar em prática para que assim cada uma dessas situações estejam em nossos espíritos, em nossas ações, em nossos pensamentos. Quantas oportunidades nós estamos tendo com os que de fora aqui estão aportando no nosso orbe? Pergunto ainda a cada um de nós, será que Kardec, o professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, Allan Kardec trouxe a codificação kardeciana, em alguma de suas obras tratou desse tema do intercâmbio entre seres de mundos mais evoluídos para menos evoluídos e vice-versa? Lógico que tratou. As edições da Revista Espírita de 1858 a 1869. 12 edições ininterruptas, 12 anos. E por que será que ele tratou dessa temática logo no seu primeiro ano, em 1858? Com, por exemplo, seres que daqui não eram, aqui vieram, fizeram a sua parte e voltaram para a sua morada de origem, como Mozart, como Zoroastro e outros mais. Hoje originários da onde? De Júpiter, onde os espíritos dizem que é o planeta mais evoluído de nosso sistema solar. Jupiterianos. Então, ao longo desses séculos, seres de fora que aportaram e continuam aportando. Convido-os para que aos que não tiveram a oportunidade de adentrarem ao estudo dessa obra, que o façam caso gostem dessa temática e precisem de mais ferramentas, mais alicerces em acreditar que sim, dias melhores concretizar-se-ão em nosso orbe, quando nós assim formos os artífices dessas mínimas ações. Obras essas composta por uma quadrilogia, 4 livros, intitulada Transição Planetária, por meio do espírito Manuel Filomeno de Miranda e pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, onde lá vem Manuel Filomeno de Miranda dizendo que desde a década de 70, espíritos lá da constelação das Pleiades, em uma estrela de grandeza maior, Alcione, a convite de Jesus Cristo, estão corporificando-se para que eles, em estágios muito mais avançados do que o nosso, pois por já terem passado por situações agudas como nós as estamos passando atualmente, venham na condição de professores e quem sabe nós, na humildade e simplicidade que precisamos ter no nosso dia a dia, comportemos como alunos que estão atentos ao que o novo vem a nível fretar, já que somos eternos alunos do universo, não só desse orbe. Então fique aí esse convite para que possam ler essa obra. Por que não convidar um pouco mais? Já que estamos trabalhando com o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Convido-os para que estudem, caso não tenham estudado, a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. E por que não também convidá-los pela obra de Edgar Armand, Os Exilados de Capela, o intercâmbio entre mundos.
intercâmbio entre seres mais evoluídos para os menos evoluídos moral e intelectualmente, para que divisemos essa felicidade que competirá-nos a construí-la em nosso dia a dia, mas que ela ainda não é essa felicidade desse mundo, é de outros, desses que vão dar exemplo para nós e já estão dando. Temos no YouTube, por exemplo, Divaldo Pereira Franco disse que já teve com eles, não esqueçamos que Divaldo desencarnou há cerca de 2 meses atrás, mas no YouTube ele disse que já teve com seres lá de Alcione encarnados, e tem algumas ali características que dá para perceber que não são seres originários desse orbe, tampouco desse sistema solar. Então, aos poucos, eles vão cada vez mais corporificando-se e buscando fazer com que o bem vá crescendo exponencialmente, ainda que as mídias não divulguem para nós, porque isso não dá retorno pecuniário. Ou dá? Que daqui de nós não está atento à globalização, aos sites, às redes sociais, aos meios televisivos radiofônicos e outros mais meios de comunicação, a qual, instantaneamente, do outro lado do mundo, podemos saber de uma situação que está acontecendo. Guerras, corrupção, mentira, traições, adultérios de forma direta ou indireta. Quantas mazelas ainda a humanidade, esses pouco mais de 8 bilhões, carregam e precisam decidir se querem alçar voos maiores em suas evoluções ou se querem naturalmente serem redirecionados, recambiados, ou a palavra que nós conhecemos, exilados para outros orbes, em estágio inicial evolutivo de provas e expiações ou em mundos primitivos. É um castigo de Deus? Não! Deus nunca castigou. A cada um conforme suas obras, é dando o que você recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É a nossa carga, condição psíquica, moral, que far-nos-á presentes em experiência reencarnatória, aonde estejamos de forma equitativa com os seres desses orbes. Então, será que é isso que o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos a buscarmos, potencializarmos para que atinjamos esses níveis mais avançados de tranquilidade espiritual, ainda que o mundo esteja em turbulência, construamos a paz interior, de baixo para cima e de dentro para fora. Não que não venhamos a escorregar em pensamento ou em atos, mas iremos recompor-nos porque temos um sustentáculo aqui, por exemplo, no Aldeia da Serra, que é a casa aldeia de luz, com tantas atividades, propondo-nos essa importantíssima reforma íntima, ou abandonar o homem velho na construção do homem novo, para que tenhamos dias melhores. Puros de coração é vencer todas as etapas que venham a nos separar da perfeição. Pois a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Vejamos que no campo das palavras, das frases e dos parágrafos, essas bem-aventuranças, mais em específica essa dos puros de coração, são palavras de fácil compreensão por cada um de nós. Vejamos que cada uma delas, em outras temáticas que a casa aqui já apresentou, elas estão de forma direta ou indireta ali embutidas nessas temáticas. Mas pergunto, será que nós já estamos as praticando no nosso dia a dia, potencializando-as ou buscando as adquirir? É o que nós estamos tendo a oportunidade agora de raciocinar. Olha como o mundo está se comportando para com a natureza, para com os seres em experiência evolutiva desde o princípio inteligente, que precisa estagiar ali no reino mineral, depois passar para o reino vegetal, depois reino animal, enfim, chegar ao reino ao qual nós estamos, que é o reino nominal. Não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita, que Deus cria seres simples e ignorantes, centenas divinas que precisam evoluir por meio de estágios, reinos inferiores ao qual nós estamos atualmente, reinos esses que nós passamos. E estamos nessa construção de milênios, nessa ou de outras moradas da casa do Pai. E precisamos nos decidir qual é o meu papel de ser reencarnado nesses pouco mais de 8 bilhões para com o sucesso do início desse estágio de mundo de regeneração. Temos que nos questionar.
porque responderemos ceitil por ceitil dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Não nos preocupemos, tampouco transfiramos ou posterguemos o que cabe a cada um de nós em nossa individualidade realizarmos. O que o mundo faz ou deixa de fazer, não responderemos por eles. Então, vamos nos preocupar sobre como nós estamos nos portando, o que nós estamos construindo, o que nós estamos ouvindo, vendo, reverberando, transferindo para o nosso próximo. É importantíssimo que possamos reavaliar essas situações para que não caiamos nessas situações negativas que nós vamos trazendo aí das reencarnações anteriores, por meio de onde? Do nosso corpo semimaterial, a qual nós conhecemos como perispírito. Somos espíritos eternos, mas temos o corpo semimaterial que carrega, que traz das experiências anteriores os benefícios, malefícios que nós fomos experienciando quando estamos encarnados, por exemplo, nesse momento, mas também os que estão aqui em maior número, obviamente, os desencarnados também continuam com seus corpos semimateriais, esperando novas oportunidades encarnatórias. Os nossos parentes, por que não dizer? Porque eu tenho certeza absoluta que no mínimo um ou mais parentes de alguém de nós aqui está tendo essa oportunidade pela ligação do pensamento, que é a comunicabilidade do universo, dizem os irmãos espirituais. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de reformarmos e sermos pessoas melhores. E qual é esse prêmio prometido por Jesus? Aos que conseguirem se livrar de seus defeitos, será concedida a glória de enxergar o próprio Criador. Será que ser convidado por Deus a ser um co-criador, participando da constituição de um orbe na sua estrutura física há milênios depois, tendo a oportunidade de, conforme Deus vai criando os princípios inteligentes, interagindo nos reinos anteriores, fazer com que esses seres possam ter o equilíbrio de galgar voos maiores até que chegue, por exemplo, no nosso orbe, no reino nominal. Tem um outro reino que nós precisamos alçar evolução para que cresçamos um pouquinho mais? Nesse orbe não, é o reino nominal. Por meio do intelecto e por meio da moral, da caridade e da fraternidade. Então, enxergar o próprio Criador é um dia adquirir essa perfeição relativa e ter a oportunidade de cuidar de toda a evolução de um órgão, mas também de outros. Veremos logo mais na escala evolutiva dos mundos, ali contida no capítulo 3, item 4 dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui temos essa classificação. Por qual nível evolutivo, irmãos e irmãs, nós já passamos há milênios atrás? O primeiro estágio evolutivo de um orbe, que são os mundos primitivos, onde não temos dúvida nenhuma que o instinto do mais forte prevalece. Estamos buscando sair do fim desse estágio evolutivo de provas e expiações. É o que nos traz as obras complementares da codificação, que estamos nesse final. Pergunta: o mal ainda predomina na humanidade? Já temos essa resposta. Buscamos agora adentrar no terceiro nível de grau evolutivo, onde o bem já prevalece sobre o mal. Porém, para que o bem prevaleça sobre o mal, obviamente em seu estágio intermediário para o avançado. Ou seja, daqui a algumas décadas e séculos, se cá tivermos a oportunidade de voltarmos por meio da reencarnação. Então, sim, é o que Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e outros irmãos espirituais vêm nos dizer. Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, mundos ditosos ou felizes, onde o mal não existe mais. Sim, porque lá as pessoas, os seres espirituais que ali podem habitar esses planetas, já sabem quais são as suas vontades, as suas necessidades e principalmente as características que fazem com que eles possam continuar ali habitando, porque seríamos testados para a nossa eternidade. E que bom que assim o é. Jamais chegaremos num estágio evolutivo onde diremos: pronto, cheguei no topo e agora mais nada eu posso ou precise fazer, eu tenho que gozar as bem-aventuranças que o meu Pai, o nosso Pai, pode me ofertar. Se assim não fosse, Cristo teria se voluntariado para
ser o partícipe da constituição física de um orbe e a evolução dos seres que ao longo dos milênios aqui aportariam. E quantos mais um dia saberemos que Cristo toma conta desses orbes, que já tomou, toma e ainda há de tomar. Porque é uma ascensão constante, ainda que consigamos atingir a perfeição relativa. E, enfim, os mundos celestes e divinos, onde o bem reina soberano, que é onde os cristos planetários, cada orbe tem um cristo que toma conta normalmente da evolução daquele orbe. Os cristos de sistemas solares, anjos, arcanjos, serafins, também um dia seremos, porque disse Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apequenou-se para que nós, em espírito e em projeção para o futuro, pudéssemos engrandecermos, para que um dia fôssemos puros de coração, em realidade, em ação e em pensamento, que é o convite de uma forma ampla a qual nós estamos trabalhando desse capítulo 8. E esse mundo de regeneração que nós queremos adentrar, vamos trazer um pouquinho mais de características a qual as obras complementares já nos dão esse sustentáculo para que divisemos e usufruamos com os nossos esforços individuais em prol sempre do coletivo. Os seres que lá estão em experiência estão sujeitos sim às leis que regem a matéria, mas livres das paixões desordenadas, porque para voltar nesse estágio evolutivo, por exemplo, nós, suponhamos que todos nós aqui nesse momento, os desencarnados e os encarnados, fizemos os esforços mínimos para merecer pelo menos voltar daqui a algumas poucas décadas ou nos próximos séculos, daqui 2, 3 séculos. Nós teremos a certeza de que, a partir do momento que a transformação comece a acontecer, inclusive com essa enxertia de fora para dentro do nosso orbe, desses seres mais evoluídos, como eu disse logo no começo, não mais alimentaremos o ódio, a mentira, a corrupção, as guerras. Porque tudo fará com que nós busquemos por estarmos já no meio da escala evolutiva que nós acompanhamos lá no slide anterior. Se existem 5 níveis evolutivos de um orbe e nós estamos buscando ir para o terceiro, então sim, estamos já no meio dessa escala evolutiva. Então não precisamos mais ter paixões, e as poucas que nós tivermos e ali interagimos, sentiremos vergonha, porque diremos: isso não é para estar mais comigo. Por que está? O que eu preciso fazer para que não mais esteja? É assim que nós vamos evoluindo, passo a passo, em cada degrau evolutivo, para que abandonemos, enfim, de uma vez por todas, essas paixões desordenadas, desagradáveis, que em nada contribuem para a nossa evolução espiritual. Orgulho, egoísmo, inveja e ódio jamais existem do estágio intermediário para o avançado. E todos continuarão passando por provas para que possam continuar evoluindo, ou para que retornem para mundos de provas e expiações. Pergunto a cada um de nós: quem pode garantir que somos originários do planeta Terra, já que eu disse e nós aprendemos na doutrina dos Espíritos que somos criados simples e ignorantes e que já estamos há milênios desde o mineral para estarmos aqui no nominal interagindo em nossas oportunidades evolutivas? Então, se podemos sim, por que não ser viajores do universo? Essa necessidade de sempre sermos testados e estarmos comportados frente a tudo que precisa ser por nós pensado e empreendido em prol do meio, é onde nos vai dar essa certeza de que bom que nós seremos testados, porque isso engrandecer-me-á, como a cada um de nós, em minhas atitudes, não buscando exteriorizá-las ou demonstrá-las ao mundo, não de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência, que é o que faz o verdadeiro cristão, genuíno cristão, e o verdadeiro espírita, genuíno espírita. Vamos nos esforçar para tanto, para que, enfim, atinjamos esse nível evolutivo que as obras, por exemplo, a quadrilogia, nos demonstram ser muito de bom grado para os que se esforçarem para tanto terem a oportunidade de retornar a este orbe nesse próximo estágio evolutivo.
Serão muito felizes aqueles que, vencendo as suas inclinações inferiores, conseguirem ter um coração sem defeitos e seus pensamentos destituídos de maldade, pois, desta forma, estão aptos a habitarem nos mundos superiores, onde poderão sentir, enxergar e compreender o próprio Criador. Pergunto, será que teve algum ser atualmente que teve o convite de não mais ter que habitar este orbe? Sim. Vejamos que, na comemoração dos 50 anos do desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lá no ano de 1950, no mundo espiritual, onde Bezerra estava trabalhando e estudando ensino lútil ao meio, vem Celina, mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré de Maria, dizendo: Bezerra, Maria diz que chegou o momento de alçar voos melhores por tudo que veio a construir até um determinado momento moral e intelectualmente. Assim, podeis reencarnar em qualquer mundo do sistema solar e até mesmo fora. Mas o que disse Bezerra? Enquanto um ser tiver com uma lágrima no rosto na terra do Cruzeiro do Sul, eis que aqui eu quero ficar para ajudar os meus semelhantes. E será que essa petição de Bezerra foi deferida pela Rosa Mística de Nazaré? Sim, foi. E Bezerra continua até hoje, desde o mês de abril do ano de 1900, auxiliando-nos no mundo espiritual, moral e intelectualmente, nas estruturas dos hospitais espirituais, em anexo com as casas espíritas, a qual, por exemplo, aqui nós temos o nosso hospital espiritual em anexo, ainda que não enxerguemos ele na quarta dimensão, já que estamos na tridimensionalidade, no mundo material, mas também em outras religiões, ou até mesmo em qualquer canto onde seja solicitado uma ação do bem em prol dos mais necessitados. Ora, o exemplo de Bezerra de Menezes, mostrando que esses mundos superiores precisam estar dentro de nós em espírito, ainda que não estejamos já em loco dentro de um orbe que já esteja em um degrau evolutivo um pouco mais sério em comparação ao nosso. Construamos a regeneração já em nossos espíritos, porque o mundo não há de nos conturbar, tampouco fazer com que estacionemos em nossa oportunidade reencarnatória, porque regredir jamais. Nenhum espírito em qualquer canto do universo regride também. Aprendemos isso na doutrina dos espíritos. Então, olha a importância desse parágrafo, nos dando esperança de que vamos fazer melhor, queridos irmãos e irmãs, porque temos capacidade e competência para tanto. Quero trazer aqui uma mensagem do irmão X, que foi Humberto de Campos, na sua obra Cartas Icônicas, pelas mãos de Chico Xavier, vem trazer um assunto, uma temática que está entrelaçada com esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o irmão X vai nos dizer que bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor, entre aspas, da vida, que é aquela que não é perecível, não é transitória, não é fugidia, tampouco passageira, que são as aptidões benéficas que nós construímos para os nossos espíritos e as carregamos para a nossa eternidade, em todos os lugares em onde nós estejamos em experiência evolutiva, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos da fonte criadora de Deus, para com todos os ensinamentos que o seu filho aqui em seus aproximados 33 anos de vida física esteve em uma única encarnação no nosso orbe, Jesus Cristo. É importante não estudarmos as obras complementares pós-codificação kardeciana, pós-final do século XIX. Sim, como disse Chico Xavier, já tem aproximadamente 500 obras, mesmo após o seu desencarne no ano de 2002, com seus 92 anos de vida física. E Divaldo Pereira Franco? Será que também não tem muitos escritos, muitas psicografias que o mundo espiritual já trouxe, mas ainda não foram publicadas? Vamos esperar, aguardemos os próximos meses e os próximos anos. Deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. É a pureza de coração, é a ausência de maldade nesse período do estágio evolutivo de um ser no reino hominal. E eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, nele não interagirá. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas.
Até hoje nós vemos os exemplos das crianças, nós temos a evangelização infantil, as atividades para os jovens, juventudes que o irmão aqui convidou aos pais que estão aqui presentes e os que vão assistir essa temática a posteriori, para que tragam os seus filhos, se aqui já não estão tendo essa oportunidade. São alicerces iniciais. Bem-aventurados os que assim procedem. Eu vejo a diferença que foi meus pais, principalmente minha mãe, ali o fazer quando eu estive na evangelização infantil e participei de todas as etapas com a consequência dos anos do tempo, para que eu não me desviasse em definitivo e integralmente e em sua integralidade da minha programação reencarnatória. E tanto mais ainda preciso fazer, estudar e ser espírita e cristão na prática. Então esses alicerces, como disse o Cristo nessa simplicidade das crianças, faz com que nós busquemos dar sequência na caminhada evolutiva de nossos descendentes, esses que esperam tanto de nós e que muitas vezes nós já tivemos ligações com eles no pretérito, em reencarnações anteriores, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Então responderemos ou não, sentiu por sentiu, pelo êxito da reencarnação dos nossos descendentes, ou por eles falirem e poderem até estacionar e quem sabe ser recambiados, realocados em outros orbes, não no próximo estágio de regeneração que concretizar-se-á aos poucos em nosso querido planeta Terra. Então, absorvamos essas informações após Jesus nos traz sobre essa pureza de coração demonstrado pelas crianças. As qualidades nobres que possuem as crianças somente entrarão nos mundos superiores aqueles que, mesmo sendo adultos, conseguirem manter a simplicidade de coração de uma criança. E a importância da evangelização espírita infantil. Aos que têm o hábito de ler as obras de Carlos Bacelli, que foi amigo de Chico Xavier e continua em plena atividade lá em Minas Gerais, pelo espírito de Dr. Inácio Ferreira. Quantas vezes Dr. Inácio, lá em suas atividades no mundo espiritual, recebe os espíritas que querem muito receber, mas quanto derem na prática, não só no bem falar, no tentar impor-se, no tentar convencer, nas palavras bonitas. Isso não transforma, tampouco pode modificar o mundo em sua estrutura física, como também moral. Basta os exemplos. Me vem à mente e convido-os para os que ainda não puderam ou não conseguiram estudar as obras do espírito de Dr. Inácio Ferreira, que também contemporâneo de Chico Xavier, foi amigo de Chico Xavier em várias atividades lá no Sanatório Espírita de Uberaba, dá continuidade em sua caminhada evolutiva no mundo espiritual e demonstra-nos que sim, somos eternos alunos do universo e eternos transformadores de psicosferas que estejam ao nosso redor, para o bem ou para o mal. Então vejamos essas importâncias que precisamos reavaliar em nossas vidas. O que sai da boca provém do coração, não tenhamos dúvida disso. E são as palavras que muitas vezes saem e nós nos arrependemos depois com as termos empregadas em momentos inoportunos. Sai do coração, é o que está na mente, os sentimentos, o que nós trazemos já desde reencarnações pretéritas. O que sai da boca, eis o que torna o homem puro, foi o que nos disse Mateus. Esses seres que estão vindo de planetas mais evoluídos, inclusive eles já têm esse tempo de resposta em relação a uma ofensa ou em relação a algo que eles precisam raciocinar e precisam tomar uma atitude, uma postura naquele momento, um tempo maior de raciocínio, coisa que nós ainda, os terráqueos, não temos em sua integralidade. Temos momentos que sim, outros não. E aí é onde nós podemos fazer com que o que sai da boca ou o que sai por meio dos nossos gestos, das nossas concretizações, da mão na obra que nós concretizamos em prol do meio, faça com que possamos nos arrepender, mas não assim ocorrerá se estivermos com a nossa antena psíquica ligada a essas boas obras que está, como eu disse, crescendo exponencialmente o bem, ainda que não seja divulgado. Acompanhemos as obras que acontecem em todo o mundo. Somos instrumentos da misericórdia divina, sem sombra de dúvida, para ajudar os nossos irmãos, todos eles em todos os reinos, a cada um conforme as suas obras, disse Jesus. Construamos cada vez mais obras em prol de nós mesmos, é dando que se recebe.
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante vem nos dizer que quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas possivelmente maiores em comparação às que ele já quedou-se em reencarnações pretéritas. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. E mais, não julgueis para não serdes julgados. Até aquele ser que nós podemos divisar em nossa mente nesse momento que mais atrapalhou a evolução de nossa humanidade até o momento, Deus quer que ele um dia seja perfeito em sua perfeição relativa, quer que ele um dia seja um co-criador, um Cristo planetário, e ele há de ser, ainda que demore mais, em comparação, por exemplo, nós que estamos nos esforçando e que não agimos de uma forma aparentemente tão negativa em prol de uma coletividade, seja de um estado, de um município, de um país, de um orbe. Mas é importante que nós julguemos porque não sabemos o que nós fomos no passado. Então valorizemos a oportunidade reencarnatória, todos os conhecimentos que nos são transmitidos por todos os meios que nós acompanhamos em nosso dia a dia e os coloquemos em prática para que tenhamos êxito em nossa programação. É o que convida Bezerra de Menezes a nós nessa reflexão tão importante. E como também foi dito logo atrás, desde o ano de 1900, quando daqui ele saiu em sua última encarnação, continua dando exemplos, ascendendo-se moralmente como também intelectualmente. E como há de ser a próxima reencarnação de Bezerra de Menezes, seja nesse orbe ou em qualquer outra das muitas moradas da casa do Pai. Não é isso que ele está nos convidando também ao ser? Quem de nós aqui, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, por exemplo, hoje à noite, daqui poucas horas, não diz ao agradecer o dia que nós tivemos em experiência reencarnatória que nós queremos reencontrar os nossos parentes, que nós queremos ser úteis ao meio, estudando, trabalhando na erraticidade no mundo espiritual, para que no dia seguinte, ao voltarmos, ao acoplarmos ao nosso corpo físico, sejamos mais assertivos, não reincidamos em erros que nós estávamos reincidindo em dias, semanas, meses ou anos anteriores. Mas para isso, a cada um conforme as suas obras. Estamos plantando para que colhamos isso também em sermos úteis no mundo espiritual, na erraticidade, nos 7 dias da semana. Não cai do céu. Tudo é uma construção e é o que Bezerra nos convidou nesse momento. Vou trazer também uma pergunta, irmãos e irmãs, e sua respectiva resposta lá da primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, aquela que veio a partir de 18 de abril de 1857, onde o irmão Allan Kardec faz o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, a esses espíritos de luz que voluntariaram-se a pedido do Cristo para que aqui trouxéssemos informações que expandisse o Novo Testamento trazido há 2000 anos atrás. Então Kardec pergunta por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa, moral e intelectualmente. Respondem os Espíritos: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral, caridade e fraternidade. Acreditais estar muito adiantados por ter feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Isso foi dito no final do século XIX, estamos no século XXI, terceiro milênio. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houveres banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. E para que vivamos, interajamos e empreguemos a caridade cristã para com os nossos semelhantes, faz ou não, se necessário, a reforma íntima, o abandonar do homem velho, o dizer, o nunca contentar-se com tudo que nós recebemos até agora, e sempre dizer intrinsecamente aos nossos espíritos que no dia posterior, amanhã, na quinta-feira, eu posso ser que seja no mínimo um pouco melhor moral intelectualmente em comparação ao meu dia anterior, e assim sucessivamente. É isso que fará com que nós estejamos em consonância e em equilíbrio a essa resposta, principalmente nesse trecho final da falange do Espírito da Verdade. Diz Kardec que os homens seriam na terra o que comerão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou
da ausência de boas ações, assim demonstrando ainda a nossa inferioridade, a nossa ignorância, as nossas fraquezas. Disse Kardec isso lá no final do século XIX. É ou não presente ainda esse parágrafo em nossas vidas, a nossa humanidade? Assim, Lucas, em seu capítulo 12, versículo 30, vai dizer que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais há de ser dado a cada um de nós por meio dos nossos bons exemplos, das nossas boas vontades em nos melhorarmos, em empreendermos a reforma íntima. Eis que é importante amarmos e instruirmos e assim avançarmos em coletividade para um mundo de regeneração. Eu não disse ali que Emmanuel no começo pregou a cada um de nós que em 2057, um pouquinho antes ou um pouquinho após, a regeneração estaria adentrando num estágio um pouquinho mais célere em sua capacidade de ação pelos seres aqui em experiência reencarnatória. Sim, ele trouxe essa informação nessa obra, Pântano de Respostas, onde lá na TV, extinta TV Tupi, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier foi interrogado por diversas perguntas e Emmanuel, seu mentor em suporte a ele, veio trazer inúmeras respostas que nos auxiliaram e nos auxiliam até hoje a fazer com que acreditemos que há de ter dias melhores em nosso orbe, desde que compreendamos e desde que também saibamos por que será que o próprio Chico Xavier, por meio de Emmanuel, disse-nos que seria no ano de 2057, um pouquinho antes, um pouquinho após. Porque é uma data, vamos dizer assim, comemorativa, que existe um projeto no mundo espiritual, por nós termos materializado em nosso orbe a codificação a 18 de abril de 1857. 1857 para 2057, 200 anos. Então é importante que assim pensemos, poxa, existe algo que transcende a nossa capacidade intelectual material, que já está projetado no mundo espiritual e que aguarda os nossos bons esforços para que assim venhamos a concluir essas etapas que esses queridos irmãos espirituais pedem que nós as concluamos, e é o que aqui Emmanuel colabora conosco nesse livro Pântano de Respostas. Convido também para que estudem, que existem inúmeras informações, ou tem os vídeos no YouTube do programa Pinga Fogo de Chico Xavier, lá na década de 70. Partindo então para o encerramento desse bate-papo fraterno, vejamos que trago a cada um dos irmãos e irmãs, já citamos da esquerda para a direita, que disseram que estarão conosco até o final dos tempos e estão e continuarão nos ajudando sempre que peçamos ajuda a cada um deles. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, Jesus Cristo no centro de pé, sua mãe Maria, professor Allan Kardec, Polite Leon Denizar Rivaio, o codificador da doutrina, e no centro sentado, aquele em sua imagem que nós tanto conhecemos, buscou nos auxiliar nas suas aproximadas 500 obras, desde ali do ano até 2002, em seus 92 anos de idade. E que busquemos em seu convite, que eu quero fazer a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, que levemos para os nossos lares quais são as aptidões que esse item 8, capítulo 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, convida-nos a fazermos como os diferentes em nosso dia a dia. É o que faz com que nós saiamos com esse convite, nós os encarnados e os desencarnados que precisarão voltar, experienciar-se moral e intelectualmente. Precisamos voltar para o mundo espiritual para que assim busquemos avaliar o que compete a cada um de nós, e eles precisam esperar voltar a corporificar-se nesse orbe para que comecem a agir moral e intelectualmente, estudando e trabalhando? Não. Então o convite é para as duas dimensões, material e espiritual, e tenho certeza que assim poderemos fazer se olhos de ver e ouvidos de ouvir a cada oportunidade de estudo, de aprendizado, a que nós tenhamos em nossa casa, aqui na aldeia de luz, as interiorizemos e as pratiquemos para, com os nossos semelhantes, aonde quer que nós estejamos, sendo ali testados em nossas capacidades já adquiridas e outras que precisaremos adquirir. Então convido aos queridos irmãos e irmãs, já partindo para a finalização de nossas atividades, aos que se sentirem à vontade para que fechem os seus olhos. E assim, nesse momento nós estávamos vibrando por nós,
nós os encarnados, os desencarnados aqui presentes nessa estrutura física e espiritual. Mas é necessário, queridos irmãos e irmãs, que nesse momento agora saiamos em projeção astral e saiamos inclusive da estrutura física do nosso orbe em pensamento e busquemos os locais em maiores sofrimentos, como por exemplo o Oriente Médio, nas guerras que lá existem, diretas ou indiretas, nos locais onde existe fome, existe corrupção, naqueles locais onde existem irmãos que somos nossos irmãos, porque todos nós somos criaturas, então em sendo criaturas somos irmãos. Não tem a oportunidade de ter uma cama, de ter um lar para colocarem a cabeça no travesseiro, descansarem e terem a oportunidade de colocarem em prática novas aptidões que eles poderiam já estar buscando desenvolver. Então vibremos por eles também, porque é certeza que um dia eles terão essas oportunidades. É importante que tenhamos essa consciência de que tudo está dentro do seu eixo. Cada vicissitude que estejamos passando em nosso orbe é para o nosso aprimoramento, é para que espiemos o passado, mas sejamos provados no presente para que o futuro seja a construção dessas duas situações. Então, na certeza de que todos esses lugares, as casas de correção, os asilos, os hospitais, os orfanatos e outros mais que possamos divisar em espírito e em nossa mente nesse momento, vibremos amor, vibremos energias positivas, reequilibrantes, e assim, aos poucos, vamos modificando a psicosfera do nosso querido orbe, e assim vamos voltando para os nossos corpos, acoplando-nos em espírito e em consciência, dando por encerrada essa atividade a qual nós tivemos a oportunidade de aqui desenvolver, desejando um ótimo retorno aos lares dos queridos irmãos e irmãs, e que fique aí o nosso coração espiritual que transcende o material, que aqui um dia possamos ter a oportunidade de retornar com outra temática e assim buscarmos fazer com que, entrelaçando-as com as que nós aqui tivemos a oportunidade de aprender, digamos às nossas consciências: sim, eu estou buscando me melhorar e tenho certeza que mais assim eu farei com os meus esforços, e isso reverberará no meio e em prol do nosso querido planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de noite a cada um de nós, e um ótimo resto de semana, e até uma próxima oportunidade, e bom atendimento na sequência.